Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui juntos para cultuar a nosso Deus neste último domingo de maio, dia 31 de maio. Como Deus tem sido bom para as nossas vidas, amados. Eu tenho visto que muitas vezes alguns irmãos estão com muita saudade. Eu digo que eu também estou com saudade de todos vocês. Mas louvamos a Deus, porque em meio a essa crise toda, nós podemos ter os recursos para poder gravar o culto, para poder fazer as lives, esse momento especial que Deus tem nos dado. Eu creio e desejo no meu coração que este tempo seja um tempo de firmar-se cada vez mais em Deus. Este momento agora que nós temos aqui, o momento de abrir nosso culto, o momento em que nós lemos as Escrituras, nós oramos ao Senhor confessando os nossos pecados. Nessa noite, eu quero convidar você e sua família na sua casa a aquietar o seu coração. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 126. Nós vamos estar lendo esse Salmo ao Senhor para a glória do nosso Deus. Eu convido você a estar lendo Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Nós estamos aqui diante de um salmo de romagem, um salmo das peregrinações, onde o povo, voltando da sua restauração, depois de ter enfrentado várias lutas, eles estão louvando ao Senhor, sabendo que, por mais que a gente passe por lutas, no final de tudo, nós louvaremos a Deus. As pessoas vão ver em nós grandes coisas que o Senhor tem feito pela nossa vida. Amados, em meia luta, em meia dificuldade, nós temos esperança em saber que esse não é o final da história, este é apenas o meio da história. O final da história, nós temos garantido que o Senhor estará conosco. Por isso eu quero convidar você neste momento a orar a Deus e confessar os seus pecados a Ele. Que nessa noite você possa reconhecer o quão necessitado é do nosso Senhor. Que você possa descansar a sua vida em nosso Salvador. Feche os teus olhos e vamos orar juntos neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te louvo porque o Senhor tem feito grandes coisas pela nossa vida. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é um Deus perdoador, é um Deus que nos salvou naquela cruz. Nós queremos confessar os nossos pecados neste momento e pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite de culto, que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe você. Vamos juntos agora louvar ao nosso Deus.
Irmãos, como nós temos feito todo domingo na nossa igreja, neste momento que nós possamos estar fechando nossos olhos, orando pelos missionários, pelos enfermos e pelas vítimas do coronavírus, Senhor irmãos. Senhor Jesus, primeiramente eu te peço perdão pelos meus pecados, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, estar em cada coração dos missionários, Senhor Jesus. Pai, esteja com a família deles também, meu Deus, que está de longe, Pai. Senhor Jesus, cada um, Pai, desses servos, Pai, que escolheram tomar a cruz, Pai, negar a si mesmo, meu Deus. E, Pai, proclamar a Tua palavra diante desse mundo afora, meu Deus. Ó Deus, eu te peço, meu Deus, não só pelos presbiterianos, Pai, mas pelos batistas, Pai. Pelos assembleanos, Pai, de todas as denominações, Pai. Guarde, Pai, com a Tua mão, meu Deus. Senhor Jesus, neste momento também, meu Pai, eu oro pelos enfermos, Pai, da igreja, Pai, e de todo mundo, meu Deus. Que o Senhor esteja com eles, Pai. Senhor Jesus, visite-os, Pai, no leito do hospital, Pai, na casa, onde quer que esteja, meu Deus. Pai, eu também te peço, Pai, oro pela família das vítimas do coronavírus, meu Deus. Esse vírus que está cefando muitas vidas, Pai. Mas, Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor estará com cada familiar neste momento e que eles possam, Deus, estar sentindo abraçados, Pai, por cada um de nós, Pai, em orações, meu Deus. Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa consolar cada uma dessas famílias, Senhor Jesus. É que te pedimos, te agradecemos, Senhor Deus. Amém. Por isso te louvo.
Bem, amados irmãos, nós chegamos no momento agora da nossa reflexão bíblica. E eu quero convidar você a mais uma vez acalmar teu coração, você que está no seu lar, na sua casa, para que nós juntos possamos, neste momento, ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos falando na nossa igreja sobre essa série Esperança, o remédio para os dias difíceis. E como ter esperança nesses dias em que nós temos vivido tantas incertezas. Pessoas perdendo seu emprego, pessoas perdendo seus entes queridos, como eu falei semana passada. Como ter esperança quando não há comida em casa para comer? Como ter esperança quando alguém que nós amamos não está mais com a gente? Como ter esperança quando nós estamos voltando para casa com a nossa carta de demissão? Como ter esperança? Essa série tem como objetivo nos fazer resgatar a esperança. Semana passada nós falamos sobre esperança na vinda de um menino. E nós refletimos em Isaías capítulo 9, dos versos 1 ao verso 7, onde nós tínhamos um povo sem esperança, desorientado, enfrentando grandes adversidades. Mas eles recebem do Senhor a promessa de que viria um menino que mudaria completamente a sua história e sua vida. É nesse contexto que Deus fala através de Isaías, trazendo esperança àquele povo. Nós vimos semana passada 4 situações. Primeiro, a promessa de uma restauração, onde Deus iria restaurar este lugar que estava em trevas e a luz viria e mudaria todas as coisas. Nós vimos a forma desta restauração. Deus restauraria a nação com alegria e crescimento. 3, nós vimos o motivo desta restauração. O menino iria nascer, um menino que seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nós vimos, por último, a esperança desta restauração. Seu reino seria um reino perfeito, justo, eterno e fiel. Nós vimos que aquele povo que andava em trevas, aquele povo que estava desorientado, teve esperança, porque confiou, teve fé na vinda de um menino que mudaria a sua história. Como falamos semana passada, nós temos que crer hoje que este menino já veio e por isso nós temos esperança de caminhar em meio às mais diversas crises que nós enfrentamos. Hoje nós iremos falar sobre a esperança na volta de um Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, dos versos 9 ao verso 20. O texto nos diz o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreve num livro o que você vê, e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte
e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Deixa eu iniciar com vocês aqui o contexto histórico de Apocalipse, desse texto que nós estamos lendo aqui. Nós vemos o contexto do livro, é retratado num período de intensa perseguição aos cristãos, iniciado por Nero até Constantino. Interessante que a perseguição, ela inicia-se com o imperador Cláudio mais ou menos em 41 depois de Cristo, de 41 até 45, mas Nero, ele vai começar essa perseguição mais acirrada, aonde Nero, ele vai fazer o quê? Dos 14 bairros de Roma, ele vai incendiar 10 desses bairros e vai culpar os cristãos como responsáveis pelo incêndio que havia acontecido. E assim, os cristãos começam a ser expostos a uma grande perseguição. Nesse período da história, amados, houve-se tanta perseguição que faltou-se madeira para crucificar e para queimar os cristãos vivos. Alguns historiadores contam que havia uma estrada muito grande em que se colocavam estacas de madeira, de troncos de madeira, e os cristãos eram amarrados, banhados em cera quente e eram queimados vivos. Alguns relatam que o cheiro da carne queimada era algo horrendo, algo profundamente perverso. É esse contexto que os irmãos estão vivendo. E aqui, o imperador Domiciano deporta o apóstolo João para a ilha de Patmos como um preso político, com a intenção de matar a última referência apostólica. Nesse momento da história, João era o último apóstolo vivo dos que caminharam com Jesus. E assim, Domiciano compreende que se isolasse João naquela ilha, o cristianismo iria enfraquecer. O cristianismo iria perder a sua última referência apostólica. É nesse contexto também, o livro de Apocalipse é primeiramente um livro endereçado aos cristãos que estavam suportando a dor do martírio. Nós entendemos que esse livro é um livro composto entre Nero e Domiciano, mais ou menos no período 95 depois de Cristo. É um período onde a igreja está sofrendo um grande martírio, onde a igreja está sendo perseguida de forma horrenda, de forma catastrófica. É um momento em que as pessoas estão lutando para viver, estão lutando, quando dizem que são cristãos, estão passíveis à morte, à perseguição, ao fogo, a perder sua cabeça, a ser crucificado e tantas outras espécies de mortes que haviam naqueles momentos, amados. Morte por apedrejamento, por queima, por perdendo a cabeça, sofrendo coisas que você não pode imaginar. É nesse contexto que João está na ilha de Patmos, sendo o último líder ainda vivo dos apóstolos. E é nesse contexto em que Deus traz a revelação do Apocalipse para trazer esperança. Qual é o motivo? Qual é o motivo dos seus sofrimentos? Olha só, a pergunta que surge neste momento é como ter esperança numa situação como esta? Como ter esperança de que tudo vai ficar bem quando você olha para fora e vê os seus irmãos morrendo, e vê os seus irmãos perseguidos, e vendo a igreja acabando, muitas igrejas se corrompendo? Como ter esperança? O texto inicia lá no verso 9 da seguinte maneira: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Interessante que João, de forma muito humilde, ele se coloca como todos que estavam vivenciando aquele sofrimento. Quando ele coloca a expressão aqui, irmão e companheiro de vocês, João não está falando apenas de uma irmandade cristã, como nós falamos aqui, eu sou irmão em Cristo de vocês, nós somos irmãos em Cristo. Não, João está falando que ele é irmão de forma muito profunda,
é uma parceria, não só nos momentos bons, mas uma parceria no momento em que a dor está ultrapassando os limites suportáveis. João se coloca como um deles que está sofrendo. João está enfrentando ali o isolamento, a solidão daquela ilha, sendo um escravo político. João diz que ele estava ali e era companheiro no sofrimento, né? Jesus havia alertado os seus discípulos que eles passariam por sofrimento. Então ele está dizendo, eu estou junto com vocês em todo sofrimento. Ele fala no sofrimento, no reino, que significa aqui uma nova perspectiva, que nós somos cidadãos do céu, que nós somos pessoas que vivem para o reino. Ele fala então que é companheiros no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Ou seja, ele está falando aqui de suportar as coisas que nos advêm. Ele está sofrendo não por qualquer motivo. João está sofrendo porque amou a Deus. João não está sofrendo porque se comportou mal. João não está sofrendo porque passou por uma crise. João está sofrendo porque decidiu servir a Deus. E ele sabe que muitas pessoas que estavam passando pelo sofrimento tinham essa mesma decisão. Essas pessoas estão vivendo um contexto, amados, muito horrível. Muito horrível. Não é só uma questão de isolamento social, de uma enfermidade mundial. A questão é de uma profissão de fé. Onde você professa crer em Jesus e você então é marcado com a morte, certamente naquele período histórico. É neste momento que nós fazemos a seguinte pergunta: como ter esperança? Porque, amados, pensa bem comigo. Nós estamos passando por um momento de isolamento social, correto? Um momento de uma crise financeira devido a essa pandemia mundial. Um momento, amados, que tem que ficar bem claro, nenhum de nós preveu isso. Nenhum de nós imaginava passar por isso esse ano. Nós somos colocados na situação em que muitos cristãos estão amedrontados. Mas o que nós estamos lendo aqui em Apocalipse, amado, não é simplesmente uma pandemia. Não é simplesmente uma crise que você fica meio perdidinho por não saber o que está acontecendo. Nós estamos falando de pessoas que honraram a sua fé. Infelizmente hoje, muitas pessoas em meio a essa crise estão desonrando a sua fé com seus comportamentos sem condição de servir ao Senhor Jesus. Esses irmãos estão sofrendo porque amavam a Deus. Então, esse texto vai nos mostrar como ter esperança. A revelação do Apocalipse, amado, não é um livro de destruição. É um livro da redenção. É um livro que mostra como nós podemos ter esperança na volta de um Senhor. Como nós podemos ter esperança, amado? Então eu quero destacar aqui algumas coisas importantes. Primeiro, percebendo que não estamos abandonados. Olha só como fala o verso 9, a segunda parte e o versículo 10. Olha só. Estava na ilha de Patmos. João está na ilha de Patmos. Ele fala que no dia do Senhor achei-me no Espírito. E ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Perceba que João não está na ilha de Patmos para plantar uma nova igreja. João não está fazendo um passeio cristão numa tarde de confraternização. João não está mostrando o modelo de plantação de igreja na ilha de Patmos. Ele está preso. Ele está preso por amor a Cristo, como nós vimos no início do capítulo. Ele diz que no dia do Senhor achei-me no Espírito. O que significa o dia do Senhor aqui? É uma referência ao domingo. O domingo que era como que a comunidade cristã celebrava a ressurreição, celebrava a vida em Jesus Cristo. Olha que interessante, João, no meio da crise, no meio do dor, João está em um domingo adorando a Deus. Quando você vê a expressão achei-me no Espírito aqui, amados, indica que João não estava reclamando no domingo de manhã, não estava dormindo porque estava cansado e precisava de um tempo para si. João estava buscando a Deus como era de costume dos cristãos. Percebam que, amados, não é a situação que deve definir a nossa espiritualidade. Eu não posso ser cristão só quando a igreja está aberta. Eu preciso ser cristão além das portas abertas da igreja. Se eu na crise
eu me isolo, se eu na crise não mantenho os meus hábitos de oração, de busca a Deus, algo de muito errado está acontecendo com a minha fé. Essa fé minha está sendo uma fé poluída e uma fé que é comandada pelas circunstâncias. João estava preso naquela ilha, exilado na ilha de Patmos, mas mesmo assim, domingo de manhã, ele estava buscando a Deus. Achar-se em espírito aqui não é místico, amado, significa que ele estava em oração, buscando a Deus. Será que eu e você, nesses dias de pandemia, temos estado em espírito, buscando a Deus, amando a Deus mais? Me entristece o coração perceber que essa crise tem revelado o Deus que nós servimos. E muitos cristãos, ao invés de continuarem buscando a Deus, estão se perdendo na sua vida só de aparências. Isso é algo muito sério, amados. O texto fala que ele estava em espírito, e então ouviu-se por trás de mim uma voz forte como de trombeta, amados. Olha só que interessante isso aqui. João estava em espírito, que não era um êxtase, mas era uma busca pelo Senhor, uma condição daquele que ama a Deus, e ele escuta por detrás dele uma voz muito forte, que ele vai exemplificar aqui como uma trombeta. Lembrando que a ideia de trombeta aqui, amados, é a ideia que nós temos no Antigo Testamento, quando o chofar ou a trombeta era tocada, e as pessoas ao longo de uma distância muito grande poderiam ouvir aquele convite à adoração, e as pessoas paravam tudo o que estavam fazendo porque era tempo de ouvir o que Deus tinha para elas. Quando João fala que estava ali em oração, buscando a Deus naquele domingo de manhã, o dia que os cristãos faziam isso, e ouve uma voz por detrás, como voz de trombeta, ele entende que é um convite a prestar atenção naquilo que Deus irá dizer. Jesus vai até o encontro de João. Isso é interessante, nós percebemos, amados, que não é João que vai até Jesus, mas é Jesus que vai até o nosso encontro para que nós possamos ser tocados por Ele. E é interessante o que fala o pastor Hernandes Dias Lopes sobre isso. Ele fala o seguinte: Roma pode até proibir João de ter contato com seus irmãos perseguidos, mas não pode proibir João de ter contato com o trono de Deus. O mundo não pode proibir o nosso contato com o céu. Gente, nós podemos, por causa de uma pandemia, não ter contato com os nossos irmãos fisicamente. Preste bem atenção nisso. E talvez se estenda por alguns meses ainda esse decreto do governo do nosso estado aqui. Nós somos proibidos hoje, não proibidos, mas somos orientados a não ter comunhão com os irmãos aqui. Ninguém está proibindo a gente. Nós somos orientados. Mas, por mais que a gente não tenha culto presencial, por mais que a gente não tenha comunhão com os irmãos aqui, por mais que a gente não tenha equipe de louvor aqui, com todo mundo aqui, uma coisa é certeza: nada pode nos impedir de ter contato com o trono de Deus. Então, se a sua espiritualidade nesses dias de isolamento não tem tido contato com o trono de Deus, volto a repetir, algo de muito errado está acontecendo com a tua fé. João, ele está naquele lugar, e Deus vai ao encontro dele, Jesus vai ao encontro dele para falar ao coração deles, mas antes que Jesus estivesse ali, João estava domingo de manhã, naquela ilha, no meio da perseguição, no meio da dor e do sofrimento, buscando quem? A Deus. Buscando a única esperança para a sua vida. E é nesse contexto que o texto continua dizendo no verso 12 e 13: Voltei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A primeira expressão aqui, a primeira parte do texto, fala sobre voltei para ver quem falava comigo. João, ele volta-se e ele vê então 7 candelabros de ouro, que aqui significam as 7 igrejas. João está buscando a Deus, ele escuta uma voz e quando João se vira, ele vê a igreja que estava sendo perseguida, a igreja que estava passando por dificuldades. Ele diz que vê 7, e entre os 7 candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, e a expressão aqui significa o próprio Jesus.
João aqui empresta a expressão de Daniel capítulo 7, verso 14, onde Daniel vê a visão daquele filho do homem, semelhante a um filho do homem, referindo-se a Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Ou seja, João, ele está orando, buscando a Deus, ele escuta uma voz, ele olha, ele vê a igreja, e no meio da igreja ele vê o próprio Jesus caminhando com a igreja. E o final do texto significa que esse Jesus é o nosso sacerdote. A expressão aqui, veste, chegava aos pés, um cinturão de ouro ao redor do seu peito, significava o quê? Que ele era o nosso sumo sacerdote. Amados, quem é o sacerdote na nossa história? Quem é o sacerdote biblicamente? É aquele que nos liga ao Pai. É aquele que intercede por nós. É aquele que paga o sacrifício por nós. Se você entender os primeiros versos desse texto, significa o quê? João está na crise, no meio do sofrimento, mas isso não impede João de tocar os céus. João está na crise, ele está buscando a Deus, e como ele busca a Deus naquele domingo, quando ele está devotado-se a Deus, ele escuta uma voz. E ao olhar para trás, ele olha a igreja perseguida, a igreja que estava sofrendo, mas Jesus estava no meio dela, como o nosso sacerdote, aquele que cuida, aquele que intercede, aquele que protege. Ou seja, pensa bem, João estava olhando a situação, ouvindo as notícias de que a igreja estava morrendo, sendo destruída, e mesmo assim João não deixa de buscar a Deus. E a resposta que ele tem é que Deus está no meio da igreja, significa que a igreja não está abandonada. Os homens não podem destruir a igreja, amados. Eu tenho visto muitos cristãos achando que essa orientação de não abrir as igrejas é uma proibição, é um levantar do inimigo para que nós não venhamos cultuar a Deus. Amados, não resuma a sua vida a um conceito tão simplista e insignificante. Nós não somos proibidos de adorar nosso Deus. Nós somos orientados a preservar as pessoas. E isso não deve mudar a nossa fé. E ainda que tivéssemos sido proibidos, nós ainda confiaríamos que Deus está cuidando da igreja, porque não é a besta, não é o anticristo, não é ninguém que está cuidando da igreja. A igreja está na mão de Deus. E eu preciso ter esperança e confiar plenamente nisso. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos sozinhos em meio à crise. Nós não estamos sozinhos em meio à dor. Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando dos seus filhos. Uma segunda coisa que nos dá esperança é perceber que não somente não estamos abandonados, mas perceber quem é Jesus. Quando nós percebemos quem é Jesus, nós somos cheios de esperança. Olha o que fala o verso 14, verso 15. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E a sua voz como o som de muitas águas. Olha o que fala o verso 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Amados, esse trecho está revelando quem Jesus é. E eu gostaria rapidamente de passar com você aquilo que o texto diz, o que significaram essas coisas. Primeiro, o texto fala, cabeça com cabelos brancos no verso 14. O que significa? Esse Jesus, ele tem dignidade e sabedoria. Nós não estamos tratando de um Deus qualquer, mas de um Deus digno. Um Deus que tem a sabedoria. E no texto, quando João olha, ele percebe que esse Jesus tem dignidade e sabedoria. O texto fala que os olhos eram como chamas de fogo, também no verso 14. O que significa isso? Nada foge ao seu olhar. O que o texto está dizendo é que não importa o que esteja acontecendo. Por exemplo, deixa eu explicar para você aqui. Muitas vezes nós estamos erroneamente tomando partidos políticos nessa crise toda que nós estamos vivendo. A gente defende certos candidatos como se eles fossem o próprio Deus na terra, né? Como se eles fossem a própria salvação da nação, e nos esquecemos que a Bíblia fala que nós não podemos confiar em príncipes na qual não há salvação. Mas é interessante que muitas vezes nós
optamos por um determinado candidato simplesmente por uma declaração ou por uma informação que nós achamos que é a correta. Nós não temos condição de perceber o que acontece naquele ambiente político. Nós não estamos lá o dia inteiro, nós não estamos lá o ano inteiro para ver todos os trâmites, jogadas que acontecem por ali. Por isso é muito difícil nós olharmos para aquela situação e julgarmos apenas por um ato. E aí, amados, é interessante porque o texto fala que os olhos de Jesus, eles vão aonde os nossos olhos não podem ver. Aquilo que está escondido para os homens é revelado aos olhos de Deus. Por mais que os homens façam as coisas ocultas e ninguém nunca fique sabendo, o olhar de Deus penetra o mais profundo, o mais escuro abismo. Deus tem visto tudo o que está acontecendo. Deus sabe a verdade de tudo que nós temos vivido e está acontecendo na nossa vida. Isso que significa olhos como chamas de fogo. Nós vimos pés como bronze polido no verso 15, que significa poder para julgar. A expressão mostra que esse Deus tem todo o poder para julgar as nações, tem todo o poder para dizer basta, para parar com todas as coisas que não estão de acordo com a sua vontade. O texto também fala que a voz de muitas águas e uma espada afiada de 2 gumes no verso 16 e verso 15. Aqui significa o quê? A palavra final é de Deus, preste bem atenção. Não são os homens, não são governos, não são nação, não são os ídolos que têm a palavra final. A palavra final é do nosso Deus. É Ele que tem a palavra final, a palavra justa e perfeita, para fazer aquilo que for necessário para cumprir a sua vontade. O texto fala que esse Deus tinha na sua mão direita, você vê isso no verso 16, ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. E o que significa isso? Ele tem autoridade de agir e governar. Ele tem autoridade para fazer aquilo que ele quer. Ele tem autoridade para cumprir os seus propósitos. O texto fala que o rosto dele brilhava como o sol no seu máximo. Significa uma glória indescritível. Aqui, o que João está olhando e percebendo é o quê? Não há como descrever a pessoa de Jesus. Santo, digno, sábio, é conhecedor de todas as coisas, tem poder, ele pode julgar, ele tem a palavra final, ele pode agir, ele pode governar. A sua glória é indescritível. O que João vê na sua visão do Apocalipse, logo de entrada, é que ele pode ter esperança. Sim. Por quê? Porque Deus tem todo o poder no céu e na terra. Ele sente esperança, não pela situação que ele vê, mas pela grandeza do Deus que ele serve. Esse Deus não está sumido, esse Deus não está escondido em meia crise, esse Deus está agindo, governando e sustentando o seu povo. Esse Deus tem poder para governar, para agir, tem sabedoria. Ele é tudo que eu e você precisamos. Amados, se Deus é tudo isso, por que nós temos tanto medo de enfrentar as crises? Se Deus é tão poderoso, por que em meio à dor e ao sofrimento nós esmorecemos? Por que nós batemos cabeça? Por que nós não confiamos em Deus? É claro que aqui eu preciso levar em consideração a nossa humanidade. Eu sei que nós somos falhos, humanos, que nós temos medo, que nós temos crises, isso é fato. E Deus compreende isso. Deus não nos convida a ser super-heróis. Deus nos convida a continuarmos sendo os humanos. Mas isso não deve ser desculpa para continuar do mesmo jeito e para não se render a Cristo Jesus. Por mais que você tenha medo, por mais que você tenha dúvida, você precisa se firmar nesse Deus que Apocalipse revela. Nesse Deus que é poderoso, que é digno, que é santo, que é justo, que vê todas as coisas, esse Deus que pode agir e governar, esse Deus que não tem como ser descrito por palavras.
Você precisa perceber quem Jesus é. Você não serve um Deus crucificado, um Deus impotente, que sucumbiu diante da morte. O Jesus que nós adoramos, o Jesus que nós professamos, ressuscitou ao terceiro dia. Nós não podemos ser abatidos, amados, quando confiamos em Deus. Você pode se entristecer, você pode ter medo, mas isso deve durar apenas uma noite, porque a alegria de saber quem Jesus é vem ao amanhecer em nossas vidas. Você é convidado, nessa noite de domingo, a não olhar para a crise, mas olhar para Jesus. Você é convidado a ter uma nova reação diante da dor e do sofrimento. Mesmo que o teu coração tenha medo, você é convidado a seguir a Cristo. Por isso, quando eu leio o Apocalipse, eu tenho esperança, percebendo que não estamos abandonados. Segundo, percebendo quem é Jesus. E terceiro, percebendo o cuidado de Jesus. Olha o que fala o verso 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou a sua mão direita sobre mim e me disse, não tenha medo. Interessante é que o texto fala que João, quando tem aquela revelação de quem Deus é, ele desfalece. A expressão que ele usa, cair aos seus pés como morto. João não tem reação. João não sabe o que fazer diante da grandeza de Deus. E aí o texto fala que ele colocou a sua mão sobre mim. É interessante isso, né? A ideia do toque é a ideia de cuidado. Jesus, ele coloca a mão sobre João e ele fala uma das palavras mais lindas. João, não tenha medo. Nós sabemos que a expressão não temas, nós encontramos 365 vezes na Bíblia. Um dia, uma expressão para cada dia do nosso ano. Jesus diz, não tenha medo. Quando nós buscamos a Deus, Ele se revela a mim e você e diz, não tenha medo. Não se preocupem, o Senhor é contigo. E é interessante que depois disso, Ele vai expressar por que João não precisava ter medo. Por que João não precisava ter medo? Pensa bem, Jesus põe a mão sobre ele e fala, não tenha medo, mas por que João não precisava ter medo? Por quê? O texto fala, porque ele é o primeiro e o último. Ele existe antes de tudo. Antes que houvesse mundo, ele já existia. E no final de tudo ele vai existir. E um Deus tão poderoso que subsiste antes de tudo, que existe para a eternidade. Por que você vai ter medo? Ele não precisava ter medo, porque era o primeiro e o último. O texto fala ainda, porque ele vive eternamente, ou seja, ele está vivo pelos séculos dos séculos, ele está vivo por eternidade. O nosso Deus não pereceu naquela cruz, o nosso Deus não ficou naquela tumba, ele ressuscitou. E a sua ressurreição é a nossa esperança, é a esperança da glória de Deus sobre as nossas vidas. Jesus está vivo, o teu Deus não está morto. Não tenha medo, esse Deus existe, Ele está vivo. Me lembro da canção que nós cantamos hoje, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Faça dessa canção não somente uma música, mas faça essa canção que você cantou conosco hoje, uma oração na sua vida, porque Ele vive. Eu posso crer que haverá amanhã. Porque Ele vive, eu não terei medo de viver esta vida, por mais que as adversidades venham sobre mim. João não precisava ter medo, porque Cristo é o primeiro e o último. Ele é aquele que vive eternamente. O texto continua dizendo no verso 18, porque Ele tem as chaves da morte e do inferno. Aqui, amados, mostra que Deus tem todo o poder. A morte não é a palavra final.
A morte não é o destino final. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que vivem em Cristo, eles ressuscitarão no último dia. A Bíblia fala que aquele que morre em Cristo não está morto, mas tem a vida eterna. A morte não é o fim. Nós temos a vida, porque Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele transforma o impossível para os seus eleitos. Ele faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Porque João não precisa ter medo. Por quê? Porque ele tem poder para cuidar do seu povo. Porque anos depois, em 2020, pessoas como eu e você precisam ouvir: não tenham medo, eu tenho poder para cuidar de cada um de vocês. Jesus tem poder para cuidar de mim e de você hoje em 2020, como teve poder para cuidar de João Maria de Patmos, como teve poder para cuidar da sua igreja, como teve poder para cuidar dos reformadores quando enfrentavam aquela peste negra que houve na Europa. Deus sempre cuida dos seus. Nós não precisamos ter medo. Independente da crise econômica, sanitária, qualquer crise que venha, nós precisamos confiar que Deus está conosco. Esse Deus que está conosco, Ele nos mostrou tudo isso para nos dar esperança. Ou seja, tudo que nós lemos aqui foi dado por Deus a João para que a igreja daquela época tivesse esperança e para que eu e você tivéssemos esperança. Olha só o que fala o verso 19. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Ou seja, tudo foi escrito para que hoje, no meio dessa crise, nós tenhamos esperança. A esperança que esse Jesus morreu, ressuscitou e virá nos buscar do céu. Nós vivemos a esperança hoje não na vinda de um menino, porque ele já veio, já morreu e já ressuscitou. A esperança está na volta desse Senhor que prometeu voltar. E Apocalipse mostra a restauração de todas as coisas. Apocalipse é um livro que mostra que por mais que o inimigo prevaleça, entre aspas, no final de tudo, quem estará reinando com o seu povo é Deus. Esse Deus que morreu, ressuscitou, que vive para sempre, que tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. O texto vai dizer o seguinte no final: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Preste atenção, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os seus líderes. E os candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, quando ele vê 7 estrelas, está falando da liderança. Dos candelabros, está falando da igreja. Ou seja, Deus tem controle sobre a igreja, Deus tem controle sobre o seu povo. Assim, nós podemos ter esperança através desse texto, percebendo que não estamos abandonados. Segundo, percebendo quem é Jesus. Terceiro, percebendo o cuidado de Jesus. Amados, não fica chorando de forma que você entre na sua dor, de forma que você seja tomado pela crise, mas semeie em meio à dor a esperança. Confie que Deus é contigo. Olha só o que fala o verso 11, que nós não lemos aqui ainda. Uma ordem de Jesus para João. Escreve num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui as 7 igrejas, amados, não eram as únicas igrejas que você encontra naquele momento. Essa expressão 7 aqui é apenas uma expressão de perfeição, e ali as igrejas que nós estamos vendo era como se fosse uma rota dos correios, sabe? Para que todo o povo de Deus pudesse ouvir. Mas a ideia de 7 aqui é uma ideia de perfeição para a eternidade, ou seja, Deus pede que João escreva isso que ele viu, mostrando que nós não estamos abandonados, mostrando quem Jesus é e mostrando que no cuidado de Deus por nossa vida, que diz não temas, para que hoje esse escrito chegasse até mim e você.
Prova que João obedeceu foi que nós temos hoje o livro de Apocalipse na nossa Bíblia para ouvir uma mensagem de esperança, para ouvir que o nosso Deus vai voltar, não como um menino frágil, mas como um Senhor glorioso que reinará para todo sempre com a sua igreja, a noiva de Cristo. Nós temos esperança porque o Senhor irá voltar. Eu quero convidar você a refletir e praticar em algumas coisas para essa semana que vai se iniciar. Primeiro, em momentos de desesperança, somos tomados por um sentimento que estamos sozinhos. Perceba na sua história que Deus não lhe abandonou na caminhada. Olha para a sua vida, olha para as suas crises e perceba que em tudo isso Deus nunca te abandonou. Deus sempre esteve com você. Aliás, talvez nas crises, somos eu e você que deixamos Deus de lado. Que preferimos ficar reclamando, desesperados, escondidos num canto, enfiando a cabeça na terra, ao invés de buscar a Deus e deixar que a sua presença nos inunde de esperança, amor e graça. Que nós possamos, nesse dia, confiar plenamente no Deus de Israel, nesse Deus que faz nova todas as coisas. Segundo, momentos de dores são excelentes momentos para conhecermos a Jesus e tudo aquilo que Ele é. Isso nos fará olhar a dor sobre outra perspectiva. Conversava com o Aleph antes de gravar essa pregação e ele me dizia que essa pandemia apenas o aproximou mais de Deus. A sua leitura bíblica melhorou, a sua vida de oração melhorou, ele se sente mais cuidado por Deus. Amados, as crises são uma excelente oportunidade para a gente crescer. Porque quando tudo está bem bom, a gente vive no auê, a gente vive na bênção, a gente vive na alegria. Mas é quando todas as coisas acabam que a gente só tem esperança em Jesus. Que a gente pode buscá-lo, que a gente pode se entregar completamente a Ele. Aproveite esse tempo que você está vivendo essa crise para conhecer quem Deus é, para perceber a sua grandeza e o seu poder. E por último, Jesus é aquele que tem poder para cuidar de seus filhos. Porque ainda temos sofrido por não nos rendermos diante dele. A gente está sofrendo ainda porque a gente está dependendo demais da gente e não está confiando em Deus. Nessa noite, você é convidado a deixar de confiar em você, a deixar de confiar nos outros e a confiar plenamente no seu Deus. A perceber que Ele cuida de você, que Ele tem poder, que Ele vive e você pode crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quero convidar você nesse momento a orar comigo, a render-se completamente a Deus e descansar na sua vida, na graça e no amor de Deus. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite, porque o Senhor se faz presente em nossa vida. Que nós possamos ter esperança na vinda desse Senhor. Que nós possamos, ó Pai, descansar no seu cuidado e na sua proteção. Nós pedimos em nome de Jesus perdão pela nossa falta de fé e pela nossa inconstância. Nós queremos ter uma fé sadia, uma fé construída no teu amor, na tua esperança. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que nós possamos confiar em Ti e ter total esperança nesse Deus poderoso. Que o Senhor visite cada família que está nos assistindo nessa noite e que nós possamos, para a glória de Deus, viver na sua vontade, viver no seu querer. Esta é a nossa oração, crendo, ó Pai, que o Senhor nos responde. Em nome
de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Que tempo abençoado que nós tivemos aqui. Eu falo isso todo domingo, por quê? Porque é bênção, amados. Poder ouvir a palavra, interceder. Amados, volto a dizer, aproveite bem esse tempo que Deus tem nos dado para poder buscá-lo, adorá-lo na sua casa, com a sua família. Por isso eu quero aproveitar aqui e deixar alguns recados para você. O primeiro deles, muito importante, é os nossos cultos nos lares. Eu quero convidar vocês a estarem no seu lar, fazendo da sua casa um lugar de adoração, um lugar de cultuar a Deus, um lugar que você pode, em família, conversar com Deus, buscar a sua vontade, buscar o seu querer. É importante esses momentos para que você possa estar orando junto com a família, buscando orientação de Deus para os momentos difíceis que temos vivido e para as decisões que nós temos que tomar. É importante que na sua casa você possa se dedicar ao Senhor. Um segundo recado são nossas lives que nós temos feito no Facebook, às segundas, quartas e sextas, sempre às 8 horas da noite. É um tempo em que você pode ser edificado, onde você pode ser alimentado por uma ministração, por uma devocional que nós fazemos ali. É importante que você participe disso também. E ainda para ajudar você no seu crescimento espiritual, nós demos início à nossa EBD online. Aos domingos, 9 da manhã, você pode acessar o Facebook ou YouTube e assistir uma aula especial da Palavra de Deus para que você possa estar crescendo e amadurecendo dia após dia. E ainda falando sobre live e EBD online, eu quero trazer uma novidade para você aqui. Marque na sua agenda, dia 6 de junho. 6 de junho, sábado, nós faremos uma live especial para casais. Tá ok? Então marque aí que nós vamos ter um estudo e ter um bate-papo entre família, conversando com casais. Tá ok, amados? Convido você a estar participando conosco e agendando o dia 6 de junho. Você marcou aí? Live, segunda, quarta, sexta, 8 horas da noite no Facebook. EBD online, domingo às 9 da manhã e especialmente sábado, dia 6 de junho, uma live especial para os casais. Amém, amados? Um outro recado muito importante, amados, muito obrigado por você que tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas. Nós sabemos que temos vivido uma crise iminente no nosso país, mas temos visto a graça de Deus sobre a vida dos nossos membros. Eu quero pedir a você, continue sendo fiel a Deus, fiel à obra de Deus. Muito obrigado a você que tem nos ajudado a honrarmos as nossas contas e a plantar essa igreja aqui em Cruzeiro, amado. Esse valor que você abençoa a casa de Deus aqui com seu dízimo e oferta tem ajudado na plantação desta igreja aqui em Cruzeiro e com certeza em muitas outras igrejas também vai estar abençoando. Lembrando, você que quer entregar o seu dízimo e sua oferta, você pode depositar na conta que vai aparecer aqui embaixo agora, nesse número de conta, nosso Bradesco, que você possa estar fazendo seu depósito também e nos abençoando. Depois, envie o comprovante para o nosso tesoureiro Leué, para que nós possamos aí então estar organizando e no final do ano prestar as nossas contas, ok, amados? Amados, muito obrigado por este momento que nós passamos juntos. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Eu quero aproveitar este momento, o último domingo de maio, para parabenizar os nossos aniversariantes desse mês. Nós tivemos aqui vários aniversariantes desse mês, entre eles o seu João Gomes, a Juliana, a Marcele, a Giovana Fonseca, o Ricardo, o nosso irmão Adriano, o nosso irmão Juninho, a Thaís Coutinho e a Aline Marino. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos estar também orando por vocês neste momento. Eu quero convidar vocês a estar orando comigo neste momento e encerrando este momento de culto comigo também. Amém? Vamos estar orando juntos mais uma vez? Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos por essa noite de culto, nós te louvamos por este tempo que nós passamos juntos, louvando e engrandecendo o seu nome. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe tremendamente, que esta nova semana que se inicia
possa ser uma semana de bênçãos, que o Senhor possa honrar cada membro desta igreja, cada pessoa que nos assiste aqui hoje, provendo o sustento e o cuidado necessário para a semana que se inicia, Pai. Eu quero agradecer por aqueles irmãos que completaram mais um ano de vida nesse mês de maio. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde tremendamente, Deus. Que o Senhor possa conceder a cada um deles muitos anos de vida e que a sua vontade se cumpra no coração e na vida deles, Pai. Nos abençoe os irmãos que têm nos ajudado na parte técnica, abençoe os irmãos que têm participado no louvor, na intercessão, que cada irmão desta igreja possa se fortalecer dia após dia no Senhor e na força do seu poder. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno amor do nosso bondoso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.